vamos falar do Vitória. O rubro-negro tem um compromisso importante nessa sexta-feira aqui no Barradão contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas tem alguns desfalques, não são um, nem dois, nem três não, são talvez 10 desfalques para esse jogo. Léo Condé vai ter trabalho. Uma vitória sofrida, mas muito importante. O 1-0 sobre o Ceará deixou Vitória a 1 ponto do líder Sport e com 5 pontos de vantagem para o 5º colocado. Mas o clássico também deixou sequelas no elenco rubro-negro. Entre suspensos, expulsos e lesionados, o Leão deixou o campo com 6 desfalques para a próxima partida, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também no Barradão. Mesmo assim, o técnico Léo Condé confia na força do seu elenco. Mas nós temos um elenco aí com 35 atletas, eu acho que a gente consegue extrair dentro do próprio elenco. É claro que a gente está sempre monitorando as categorias de base. De qualquer forma, para esse jogo específico a gente vai avaliar durante a semana, mas com certeza vamos tentar extrair o melhor do grupo aí e mandar a campo uma equipe competitiva. Camutanga, Ian Souto e Dudu receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Já Johnny Lucas e Wellington Nem foram expulsos e também não jogam. Mas a situação mais preocupante é a do meia Giovanni Augusto, que se lesionou em uma dividida. O jogador foi levado para o hospital chorando e foi diagnosticado com pneumotórax, que é uma ruptura que faz com que a caixa torácica se encha de ar, dificultando a respiração. Giovanni precisou fazer uma drenagem e passou a noite na UTI. O atleta já se encontra no apartamento, melhor da dor, já conseguiu caminhar pelo corredor e agora a gente programar o tempo de recuperação, né? O jogador deve permanecer internado aí em torno de 48 a 72 horas, observando essa questão da dor, observando a função respiratória. E a previsão de retorno aos trabalhos normais é em torno de 6 a 8 semanas. Além dos 6 novos desfalques, o Vitória já não pôde contar com Railan, Osvaldo e Rodrigo Andrade contra o Ceará, porque os 3 estão contundidos. E a tendência é de que nenhum deles esteja disponível na sexta. O quadro mais animador é o de Osvaldo, que já deve voltar a treinar nesta semana, mas deve ficar no máximo como opção no banco de reservas, por falta de ritmo de jogo. O Osvaldo possivelmente retorna aos treinamentos essa semana. Vamos ter o cuidado de avaliar como que ele vai retornar, né? Um jogador muito importante. E o Rodrigo acho que já é um pouco mais complexo, né? Eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Pois é, aí nas contas foram 9, mas o Yuri Castilho é dúvida, né, por uma possível lesão. E só para atualizar, deixar clara a situação do Osvaldo, eu falei diretamente com o Osvaldo antes do jogo contra o Ceará. Ele falou que já não está sentindo mais nenhuma dor, que fez o exame, inclusive, de novo, antes desse jogo com o Ceará, para saber se poderia jogar, só que o exame bateu que a lesão ainda estava aberta. Então, ele não pôde jogar contra o Ceará por isso, e agora vai voltar aos treinos nesta semana, mas só deve ter uns 2 dias de treino até o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então não sabe se vai estar com o ritmo ideal para jogar. Ele disse que o mais provável é que volte contra o Atlético Goianiense. Mas queria saber de vocês, 10 desfalques complicados aí para mexer esse time, para montar essa equipe para enfrentar o Botafogo, né? Preocupante, né? Eu vi um comentário essa semana justamente sobre isso, que o Vitória tem elenco. Se acontece isso com o Novo Horizontino, com o Criciúma, eles iam sofrer. O Vitória hoje tem um elenco numeroso, o próprio Condé falou na coletiva, 35 jogadores, achei até que era mais, mas o Pedro Bicalho já bateu em retirada, outro jogador, Juan Nascimento, também já foi, o Trellis está resolvendo sua situação de saída, enfim. Então, o Léo Condé está tendo que quebrar a cabeça. O principal para mim, William, é a ausência do Dudu. É um jogador que desde que chegou é o titular. O Vitória está providenciando a sua compra, isso é interessante, mas o principal desfalque, na minha visão, é o Dudu. Vai ter que quebrar a cabeça. Ele tem Léo Gomes, Marco Antônio, Matheus Trindade. Eu iria com o Marco Antônio. Acho que tem mais característica próxima de pegador. E não o Léo Gomes, que tem uma característica mais de passe. O Matheus provou também ontem que estava meio que perdido. Então, acho que ele deve ir com o Marco Antônio.
O que me preocupa muito é que o time perdeu o titular e reserva de algumas posições, perdeu o Giovanni Augusto e o Wellington Ney, perdeu o Dudu e o Johnny Lucas, então complicou alguns setores mais. Camutanga e Ian. Exatamente, alguns setores ficaram mais complicados. Aí vai ser João Vitor, viu, torcedor? O torcedor tava gritando nas redes sociais, João Vitor não, bota o Marco Antônio, traz menino da base. Assim, o que eu acho bacana realmente, até o Reinaldo falou nesse aqui, que o Léo Condé ele não se omite, né? Se ele vê que alguma coisa não está dando certo, ele vai lá e faz a mudança, seja no esquema tático, seja de jogador, seja trazer um menino da base, como ele trouxe no último jogo. Então, Léo Condé com certeza vai dar uma resposta positiva. E o que é mais importante sexta-feira, que o Vitória já vai ter 10 desfalques, que o 12º jogador, a torcida, faça sua parte, que já vem fazendo, lote as arquibancadas e leva o Vitória para conquistar esses 3 pontos. Só uma observação, o Trindade ele não é base, não. Sim. Ele veio do Tombense. Sim, verdade. Ele veio do Tombense e está reforçando aí o Vitória. Veja, há quem diga que Léo Condé tem que sair do Vitória. Acreditem, a coisa que eu nunca vou compreender. Mas, na minha concepção, ele pode muito bem com os desfalques inserir o Marco Antônio como o primeiro volante. Vai ter João Vitor, e aí João Vitor e Wagner Leonardo. Na lateral direita ele tem Zeca, poderia usar Ian, mas deve usar Zeca, Felipe Vieira. Aí ele pode ter o GG, pode ter o Mateuzinho como um meia atacante, abre Zé Hugo. Tem do outro lado justamente o Matheus Gonçalves e também o Léo Gamalho. Então, pode ser um time para vencer o Botafogo Você quer muito de São esse Paulo. Real de Big, né, cara? Quero.